O planejamento estratégico ele tem a fase de entre 3 e 5 anos. Como eu disse, o planejamento de metas é de médio a longo prazo, metas e objetivos. O planejamento estratégico ele vai fazer o seguinte: uma empresa ela pode ter mais de um planejamento estratégico para mais de um nicho. Então, pode ter um planejamento estratégico para o marketing, para a gestão de pessoas, cada um vai ter o seu planejamento estratégico. Nós vamos ter a análise SWOT, que é Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tudo isso que eu estou lhe falando, vocês vão aplicar à sua vida pessoal e não ao gerenciamento de empresas, tá? Então, se você tem o objetivo de completar a sua faculdade, se você tem o objetivo de iniciar uma faculdade, ou de prestar um concurso público, ou de trabalhar naquilo que você gosta, empreender, ter a sua própria empresa, o seu CNPJ, é importante que você saiba desses métodos de planejamento, porque nada surge do nada, né? As pessoas acham que elas terem sido doutrinadas e ensinadas a ficar reproduzindo tarefas mecânicas, a ficar repetindo determinados procedimentos, ou precisando que as pessoas expliquem as coisas para eles, né? Elas foram ensinadas a obedecer e não a pensar e não a desenvolver, que isso vai funcionar para sempre, né? Você sempre terá do mínimo, você sempre terá condições escassas, né? Condições não proveitosas para você poder viver, você não terá qualidade de vida se você sempre estiver pautando a sua vida nesse obedecer, nesse continuar reproduzindo tarefas mecânicas. Então, se você quer ter uma qualidade de vida melhor, é importante que você planeje. Então, a gente tem planejamento estratégico, né? Nós vamos ter as cinco forças de Porter, né? Michael Porter. Elas vão falar a respeito da facilidade de entrar um concorrente. Então, por exemplo, eu tenho lá a biomedicina, né, que é a graduação que eu faço, uma das. Se muita gente se formar em biomedicina, isso para mim será prejudicial, porque a minha profissão vai ser desvalorizada. Nisso a gente pode, assim, pensar em vários nichos e em várias profissões. Quanto mais gente eu tenho formada naquele nicho, naquela profissão, mais a profissão vai ser desvalorizada, porque vai ter muito concorrente, tá? A gente tem análise de... As 5 forças de Porter é a respeito de competição de empresas, mas a gente vai aplicar na nossa vida pessoal, tá? O poder de negociação do fornecedor. A pessoa que me fornece as coisas, né? Se ela tem muitas pessoas que ela fornece, ela tem um leque de clientes muito altos, para mim vai ser prejudicial também, porque ela só fosse dependente de mim, né? Ela só fornecesse para mim. Assim como o poder de negociação do cliente, se ele for muito alto também, aquela questão do peixe inchar, né? Aquela questão do, mas me dá um desconto, tudo isso também é prejudicial para mim. A rivalidade entre os concorrentes, né? Eu tenho aqui a minha clínica, né? Só um exemplo, eu tenho a minha clínica. E aí eu tenho um preço X, né? Vou dar um exemplo aqui de clínica de estética. Eu tenho um preço X dos procedimentos que eu vou fazer, dos insumos que eu irei comprar. E aí um açougueiro, né, que eu não vou falar nem profissional de estética, ele abre uma clínica de estética, por isso que a gente está tendo tanta intercorrência, tanto problema aí, porque tem pessoas que não são formadas na área, que não têm especializações na área, abrem uma clínica de qualquer jeito, fazem procedimentos de qualquer jeito, não sabem reverter as intercorrências que ocorrem, né, estão na ilegalidade, e tudo isso desvaloriza a profissão do esteticista. Então, a rivalidade entre os concorrentes, as promoções. O meu procedimento ele é R$500, só um exemplo, tá? O do meu colega ele vai colocar 120. Por quê? O que ele está colocando na veia daquele paciente, enfim, só um exemplo, no corpo daquele paciente, naquele organismo, não é aquele procedimento. Não é aquele medicamento, não é aquele cosmético. Então essa pessoa está fazendo coisas adulteradas, ou ela está conseguindo esses insumos de forma ilícita. Então isso também traz prejuízos para mim que estou trabalhando corretamente. O planejamento estratégico ele vai ver os valores da instituição, você pode pensar sempre em você, seus valores, os objetivos e metas, tá? A gente tem o planejamento tático. O planejamento tático é o quê? É a execução. Então eu planejei como eu vou fazer a longo prazo, etc. Minhas estratégias, meus objetivos. Agora eu tenho que planejar como eu vou colocar em prática. O que eu tenho que fazer,
se é possível eu fazer, se vale a pena eu fazer e se vai funcionar e quando eu tenho que fazer. Isso também é muito importante. O planejamento operacional ele é um planejamento de 3 a 6 meses. Por exemplo, vou só te dar um exemplo para a sua vida. Você pensa em parar de beber, né, bebidas alcoólicas. Isso é a filosofia dos Alcoólicos Anônimos, tá? Eu tive que fazer um trabalho de escolar e nós tivemos que visitar determinados grupos e entender como é a rotina deles, como é o pensamento deles, atividade muito importante de sociologia. Então, quando a gente visitou o grupo de Alcoólicos Anônimos, eles falaram pra gente da filosofia do só por hoje. Que se eles pensassem que iriam parar de beber, né, a bebida alcoólica, durante um longo período, o cérebro deles ia interpretar aquilo como algo muito cansativo e não iria fazê-lo, né? Seria mais difícil. Se a gente for parar para pensar, as nossas metas, quando nós temos metas muito grandiosas, a gente pensa em coisas muito grandiosas, a gente também tem que fracionar essas metas, a gente tem que diluir elas para poder lidar com elas em pequenas partes. Eu tenho que ler um PDF de 600 páginas. Eu vou conseguir ler um PDF de 600 páginas hoje? Não. Então eu tenho que pensar em ler o que eu posso. Eu vou ler 3, eu vou ler 10, eu vou ler 5. Então eu estou dividindo isso em pequenas partes. Sempre que você tiver um objetivo... o meu objetivo ele é muito difícil, ele não está claro. Pense assim, por onde eu posso começar? O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer para facilitar? Né? Isso já vai entrar, isso mesmo, no planejamento operacional. O que eu posso fazer para facilitar essa ação futura? Então eu tenho que montar um material de estudo. Mas esse material de estudo ele não vai surgir do dia para a noite, ele vai surgir em 5 anos que eu vou montar ele. Já tenho que começar a montar agora. Então eu monto um pouco, dou atenção a outras metas da minha vida, outras prioridades, volto para aquele PDF, volto a tentar montar ele. Então tudo na vida é um trabalho de formiguinha, tá? Você minimiza os objetivos em tarefas menores, executáveis. Então a gente vai sempre pensar em melhorar os procedimentos, estruturar estratégia, estruturar a instituição, criar, né, portfólios, possibilitar, né, o engajamento de colaboradores. Então, o planejamento operacional vai sempre pautar nisso. O que a gente tem que pensar também? Como eu vou fazer? Quem irá fazer? Qual será o prazo para ser realizado? Quais serão as ferramentas? Então, se eu pago R$300 anuais, ou enfim, até mais, em uma ferramenta para escritório, né, ou semelhantes, isso será prejudicial para mim e para minha empresa, para eu atingir as minhas metas. Então é importante que eu utilize um software que seja gratuito. Né? Qual o custo também entra nessa questão. Quais outras alternativas? Eu tenho esse software que é pago para eu poder realizar os meus procedimentos administrativos, né? Para eu poder me organizar. Planilha é tudo na nossa vida. Você faz uma planilha, você tem uma agenda. Não tem como você ser uma pessoa organizada sem agenda. Você tem que ter. Porque quando você precisa de uma clareza, você vai passar isso para o papel, você vai conversar, né? Não literalmente, com um caderno. E o seu inconsciente trará as respostas que você necessita. Então, sem agenda não tem como ser organizado. Com planilha você consegue ser mais organizado ainda, tá? Então você coloca horário, você coloca dia, você coloca intempéries que podem vir a ocorrer, plano A, B, C, D, F, até numeral, o que você quiser, né? Então, planilha e caderno é essencial pra gente. Plano de ação, né? Cronogramas, aí que entra a planilha. Os prazos. Nós temos os 5W and 2H, né? Os 5 Ws e 2 Hs. Que são what, né? O que, why, por quê, where, onde, né? When, quando, who, quem irá, né? Fazer quem, how, como e how much, quanto custará, tá? Então, o que será feito, por que será feito, onde será feito, onde será feito, quando será feito, quem fará, como será feito e quanto custará. Assim a gente consegue atingir as nossas metas, né? Tendo organização, trabalho de formiguinha e paciência.
Uma coisa que é muito importante a gente pensar, né, é a respeito também de como a gente se porta. Não adianta eu querer ser uma pessoa organizada se eu falo alto, se eu vivo aos berros, se a minha mente é barulhenta. Então é necessário você ter uma mente calma, você ser uma pessoa paciente, você falar baixo, você ter métodos, tempo, tudo para ser feito no seu tempo. Não adianta uma pessoa estar muito longe de mim e eu querer conversar com ela daqui. Eu tenho que ir até ela para conversar com ela. Quando você estiver perto de outra pessoa, evitar colocar certas informações em evidência. Né? Tem certas coisas que não devem ser expostas a público. Tem coisas pessoais, inclusive, que vão esbarrar lá na LGPD, no Marco Civil da Internet também, se a gente for pensar na área cibernética. Né? Então a gente vê lá aqueles macaquinhos. O macaquinho assim, ó, não vi, não ouvi e não falei. Nem tudo me cabe ficar repassando informação. Né? Então, nós não somos jornalistas. Você é jornalista? Eu não sou. Eu não tenho que ficar falando da vida dos outros, fofocando. Tudo isso são distrações. Você se distrai dos seus objetivos e da sua vida. Fora que você às vezes pode prejudicar outra pessoa por besteira, né? Nem tudo se conversa por redes sociais. Tem conversas que tem que ser conversadas pessoalmente. Então a gente tem que ter o bom senso, né? É importante ter a mente calma, como eu tinha dito. Tenha um caderno de anotações. Outra coisa, você se conhece? Porque quando você se conhece, ninguém entra na sua mente. Se você quer ser uma pessoa que planeja, se você quer ser uma pessoa que lida com gestão de pessoas, você tem que primeiro se gerir. Eu não posso gerir outra pessoa se a minha mente ela é um furacão. Então eu tenho que me gerir primeiro, nem que eu utilize técnicas de meditação, parar, refletir. As pessoas têm medo de pensar, você não pode ter medo de pensar. Porque você é um ser humano. E o ser humano ele é um ser social e também reflete. Né? Então quando você tem certeza de quem você é, manipuladores não conseguem utilizar gaslighting com você, que é tentar colocar ideias na sua mente, te distrair, te desvirtuar dos seus objetivos, tá? Não tem gaslighting que te afete quando você tem certeza de quem você é, dos seus princípios. Então, caso você seja ofendido por alguém, mantenha a sua cabeça calma, seja uma pessoa ética, seja uma pessoa correta e você não terá o que temer, tá? Ah, mas eu tenho medo de iniciar os meus objetivos. Você só tem que iniciar, tá? Eu faço 3 graduações. Eu faço biomedicina, perícia criminal e letras em inglês. Todos os períodos eu acho que não vai dar para eu concluir as minhas matérias, mas eu sempre consigo concluir as 16 matérias, tá? Tudo isso trabalho de formiguinha, que se eu me desesperasse eu ia reprovar em tudo. Então, as coisas elas se acertam depois que você inicia. Esse medo é normal. Tá? Tem atores e atrizes que falam que sentem um frio na barriga sempre que vão entrar em cena e que isso significa que eles estão vivos e que isso é normal, isso nunca vai acabar. Tá? Então, essa ansiedade é normal. Só que quando você tem experiência, você tem conhecimento, você consegue lidar com as coisas. Às vezes o que aparenta para você ser um erro, uma falha, é uma brecha que a plateia, né, consegue se comunicar com você. Então, a plateia vê que você é humano, que você não é um semideus, né, como alguns acham que são, né, quando vão palestrar. A gente não pode nunca pensar isso, a gente nunca pode achar que a gente está além do ser humano. Então, nós somos errantes, sim, errôneos, né? Então, se eu cometo uma gafe, se eu troco uma fala, se eu gaguejo, isso é super normal. E a plateia pode até se identificar comigo e a gente conseguir conversar. Então, quando você coloca o seu público como seu amigo, quando você coloca as pessoas que estão te escutando como pessoas que estão interessadas em você, não tem ansiedade que resista, né? Então, você pode estar falando para milhões de pessoas e bilhões de pessoas, mas se você tem certeza que o que você está falando é correto, é verdade, você tem certeza de quem você é, não tem o que temer, né? Esse nervosismo, essa ansiedade é normal. E é só você iniciar e depois você vai dar prosseguimento normalmente, tá? Assim como eu peguei para fazer esse vídeo. Você se dá a devida desimportância que você tem? Às vezes a gente acha assim que a gente é muito importante. Eu sou muito importante, as pessoas falam de mim. Tudo isso é distração, tá? Tudo isso é distração. Você não vai cumprir os seus objetivos se você viver a sua vida com o pensamento de falam de mim, com o pensamento de vou falar da vida de fulano. Você tem que estar pautado em ideias e não em pessoas, no sentido de
falaram, disseram, terceira pessoa do indicativo do plural, né? Falaram, disseram, agiram. A sua vida tem que estar pautada no o que eu posso fazer para melhorar o mundo, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, como eu posso aplicar isso daqui de maneira mais inteligente, objetiva, específica, eficiente. Eficiência é a palavra, tá? Então, quando você se dá a sua devida desimportância, você não tem mais aquele chamado ego frágil, né? Então, as coisas não te ofendem, as pessoas não te ofendem. Porque quem é você? Você não é nada. Nós somos nada. Se a gente for para pensar na idade do universo, a Terra é um cisco no tempo, né? E aí você tem que ter uma maturidade, uma mente madura para entender isso de uma forma positiva e não de forma negativa. Então, se as coisas são efêmeras, se as coisas são temporárias, é importante a gente aproveitar esse pouco tempo que a gente tem de vida aqui na Terra, né? Prefira ser do que parecer. Ah, mas eu quero parecer inteligente, eu quero parecer isso. Não queira parecer. Muitas das vezes as coisas não são o que parecem. Então uma pessoa muito inteligente não vai querer parecer inteligente. Uma pessoa ignorante vai querer parecer inteligente, né? Dentre 1001 motivos, 1001 coisas que podem ocorrer, né? Então, prefira ser do que parecer. Aí a gente entra naquela questão do se conheça, que ninguém entra na tua mente. Infelizmente, né, o pobre, ele é doutrinado a fazer filho, né? Então, a gente tem que quebrar esse ciclo. Os nossos filhos, eles têm que ser planejados. As nossas gerações, elas têm que ser planejadas. Porque se você faz 7 filhos, só um exemplo, como é que você vai aplicar isso daqui? Ganhando um salário mínimo. Então, a gente tem que ter o bom senso de pensar antes de agir. E muitas das coisas que ocorrem nesse longo prazo, né? Aqui está de 3 a 5 anos. Se a gente for parar a pensar, é para a vida toda. Por exemplo, eu estudo, eu vou morrer estudando. Eu tenho isso na minha mente. Eu nunca vou parar de estudar. Eu assumi essa responsabilidade comigo mesmo de nunca parar de estudar. Então, a gente entra naqueles princípios de Kaizen, né? Que é a aprendizagem contínua, né? Pequenos gestos, várias vezes. Então, a gente vai formando grandes ações com o decorrer dos anos, tá? Não tem como você fazer vários filhos, não planejar suas gerações e querer aplicar isso daqui que não vai adiantar nada. Se você tem vários filhos e você quer aplicar isso daqui com um salário mínimo, eu peço que você feche o vídeo, porque não vai adiantar de nada pra você, nada que eu tô falando, tá? O mundo não tá nem aí pro seu esforço, o mundo não tá nem aí pra... Ai, mas eu me esforcei muito, eu fiquei várias horas em pé e eu ganhei pouco, eu fiz a minha faculdade presencial, peguei o ônibus, o professor faltou, o professor cancelou a aula, o mundo não tá nem aí pro seu esforço, tá? Work smarter, not harder. Trabalhe de forma mais inteligente, não de forma dura. Então, mas eu sou muito guerreiro, eu sou muito batalhador. Tira isso da sua cabeça. Você tem que fazer as coisas de forma eficiente. Sua faculdade é EAD, mas a sua faculdade é EAD, você não precisa pegar transporte público, seu diploma vai ter o mesmo valor do outro. Ah, mas eu não tenho habilitação X. Faz uma pós presencial, faz só após é 1 ano ou 2 anos. Faculdade são 4, 5 anos. Então você quer um diploma de bacharel, de licenciatura, estuda direitinho, né? E aí ninguém vai poder falar nada. Agora você tem que trabalhar de maneira eficiente, você tem que estudar de maneira eficiente, tá? Não adianta eu querer estudar toda uma matéria num dia só, né? Então a gente tem que entender que o mundo não está nem aí para o nosso esforço. Trabalhe de maneira inteligente. Não seja esforçado sem resultado, tá? O esforço só tem valor quando ele traz resultado. Se ele não trouxer resultado, é energia gasta à toa. Tá? Vai estudar? Coloca o celular no modo avião. O modo avião ele vai evitar as notificações, evita a distração, o celular é depressor, então ele vai ficar tentando chamar a sua atenção o tempo todo, ele é criado para isso. Tá? Coloca o celular no modo noturno para não ficar agredindo sua visão. Tá? A gente tem um conceito chamado brain rot, que é o apodrecimento cerebral. Esse apodrecimento cerebral ele veio com as redes sociais, então as pessoas estão se tornando mais ignorantes, as pessoas estão perdendo certas capacidades cognitivas, capacidade de raciocínio, capacidade de atenção. Você, professor que está me assistindo, fala para mim se você não está tendo dificuldade em dar aula, porque os alunos ficam dispersos, né? Coisa que não acontecia tanto antigamente, e agora acontece. Aprenda algo útil. Eu vou ler o livro da história do camaleão que virou uma borboleta. Que legal! Mas você quer ter um objetivo de vida?
não compra o livro Camaleão que virou a borboleta. Você tem que comprar alguma coisa útil. Nossa, mas R$ 600 no livro de bioquímica? Sim, amigo, você sabe qual é a diferença do pobre pro rico? O rico não liga de gastar dinheiro. Então, se ele vai pagar as faculdades mais caras pro filho dele, ele vai pagar os livros mais caros, e você vai falar assim, R$ 600 dava pra comprar tanto churrasco. Nossa, R$ 1.000 no livro, livro de reprodução assistida, 1025, 1075, no Kindle ainda, online, né, não é físico. Mas você quer ser embriologista? Quantas pessoas você conhece que são embriologistas? Eu quero ser, eu vou correr atrás de ser, né? E tem que saber inglês, o livro é em inglês, você sabe inglês? Eu tive que passar 2 anos aprendendo inglês, sozinho, que eu não fiz curso, né? Que eu não tinha condição. E quando tiver mais pra frente, estou fazendo faculdade de letras em inglês, vou fazer só para ter o certificado, ou qualquer coisa eu faço TOEFL ou IELTS, e é isso, né? Work smarter, not harder. Você vai ficar lendo livro de autoajuda? Não, você tem que ler algo aplicável, né? Administração empresarial, leis, vademecum, sei lá, aprenda um novo idioma, algo que tenha aplicabilidade, tá? Nada é tão simples se a gente for pensar assim. É tudo muito simples, a vida é tudo muito explicável, isso é assim, isso daí é fácil, que as pessoas falam assim, não, isso daí é fácil. Passar um concurso público é fácil. Se formar em licenciatura é fácil. Dar aula é fácil. Não é fácil, tá? Então nada é tão simples. O princípio da sabedoria é entender que nada é tão fácil. Nada é tão simples. Vocês têm que aprender a pensar de forma multifacetada. Já viu os olhos da mosca? Aqueles vários quadradinhos assim que ela olha em várias direções. E quando alguém vem para tentar pegar ela, voa. Que ela olhou em várias direções. Vocês têm que pensar de forma multifacetada. A mente de vocês tem que ser igual aos olhos da mosca. Olhando para vários lados ao mesmo tempo. Vendo o alfabeto inteiro. Quando você foca só na letra A, você esquece que tem várias outras. Tá? A gente tem que lembrar também da estrela do caos. A estrela do caos é uma estrela que ela aponta para várias direções. Então a gente fala assim, poxa, mas se está apontando em várias direções, você não vai sair do lugar. Quem te disse? Você tem várias portas, vários caminhos que você pode seguir. Né? Quem escolhe o caminho é você. Não tome tudo como verdade, né? E tome tudo como verdade. Então, essa maneira de olhar para as coisas de forma multifacetada, né? Estrela do caos, o que a gente tem que pensar? Alguém me ensinou algo. Será que só tem essa aplicabilidade aqui? Ou eu posso desenvolver outra? Ou eu posso desenvolver de uma maneira mais eficiente? Será que os matemáticos que utilizavam as fórmulas e criaram os tais macetes para poder simplificar as fórmulas matemáticas, eles criaram à toa? Não. Alguém ensinou para eles de uma maneira, eles falaram assim, pô, isso daqui eu posso fazer aqui de maneira mais fácil. E aí eles conseguiram simplificar, né? Então, não é porque alguém ensinou algo de uma maneira que aquilo só pode ser feito daquela maneira. Às vezes tem uma maneira mais eficiente de fazer, né? E eu tenho que entender que a verdade ela é ambígua, o mundo é ambíguo. Quando a gente vai pensar na área jurídica, na área penal, a gente tem a tal da verdade real. Eu estou pensando de uma maneira filosófica. Eu não estou me referindo à verdade real. A verdade real ela é levantada com o levantamento dos fatos, das evidências, de tudo o que ocorreu. Mas, de maneira filosófica, a vida, a existência, ela é ambígua. Nós temos um botão de sim e um botão de não, e ambos estão apertados ao mesmo tempo. O talvez, ele não é uma possibilidade, ele é uma certeza. Tá? O que é um título? O que é um papel? O que é um diploma? Né? O que te dá valor? O reconhecimento dos outros. De que me vale um diploma se ele não é reconhecido pelo MEC? De que me vale um título se ele não é reconhecido pelas outras pessoas? Então, nós temos que entender que no mundo nós não existimos sozinhos. Nós dependemos do outro para existir. Penso, logo existo. Ou será que existo porque os outros existem? Né? Falta de noção da realidade das pessoas. Aquela questão da fofoca, do viver no baixo. Tem gente que está vivendo num nível que nunca vai para frente, nunca vai conseguir pensar sobre a própria vida, porque vive imbuído, né, circundado de distrações o tempo todo. Seja no celular, seja fora do celular, seja na sua própria mente. Sua mente é uma prisão. Né? A vida não é um morango do amor. As pessoas acham que a vida é um morango do amor, não é. Então, eu vou sair, eu vou curtir, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas e as suas responsabilidades? Quando eu saio para curtir, para me divertir,
eu tenho que entender que é uma tréguazinha que eu estou dando para mim. Porque a minha vida ela tem que ser feita de esforços, pequenos esforços diários, de continuidade. E aí, num momento que nós somos humanos, a gente tem que falar assim, opa, calma aí, eu vou respirar um pouco. Deixa eu ir na praia e curtir um pouquinho. Mas é um presente que você se dá depois de se esforçar, depois de estudar. Não é você querer o bem bom o tempo todo, tá? Então a vida não é o morango do amor. As redes sociais, elas criaram uma nova forma de comunicação, que é a forma de comunicação por meio dos memes. Então, as chamadas trends, né? Que a tradução é tendências, né? Então, alguém faz uma musiquinha, uma trendzinha, o outro copia, porque dá esse senso coletivo de pertencimento. E é porque tá legal, às vezes é legal, as pessoas querem fazer para se divertir mesmo. Mas é uma forma de comunicação que foi desenvolvida dentro da internet, tá? É uma terceira forma de comunicação, como vocês preferirem. Então, a gente tem que entender que essa forma de comunicação, ela também nos distrai, tá? Posso fazer a trend? Posso. Mas a minha vida é fazer trend? A minha vida é comunicar para os outros como eu estou me sentindo. Quem bateu de frente comigo, quem me viu na minha ida vai me ver na minha volta. Pra quê? O que eu estou querendo provar, tá? Então, a gente tem que entender isso. Evita a fofoca. Evita viver como a maioria das pessoas vivem. Pensa, reflita, coloque suas metas fora do papel, planeje e coloque fora do papel. E muitas das coisas que eu falei, você tem que planejar lá do início. Então, você já tem que ter uma certa tendência, uma essência de ser assim. Porque não adianta eu lá no início ter errado e eu ter ferrado com a minha vida toda, né, desandado ela toda, e agora eu querer fazer com que ela seja um mar de rosas, porque vai demorar, né? É possível, mas demora, tá? Então é isso, um ótimo dia pra vocês. Espero que eu tenha sido útil. Tchau, tchau.